Bora falar das melhores leituras do mês de março? Meu nome é Maísa e todo início de mês eu costumo trazer as melhores leituras que eu fiz no mês anterior. Ainda não fiz nenhuma resenha porque eu percebi que as pessoas gostam mais quando a gente apresenta mais livros num único vídeo. E por conta disso eu tenho gostado desse tipo de vídeo em que eu faço pequenos comentários ou mini resenhas das melhores leituras que eu fiz no mês anterior. O vídeo anterior foi trazendo as leituras que eu pretendo fazer no mês de abril e agora então eu finalizo fazendo uma avaliação daquelas leituras de março. Antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal, se é novo por aqui, para curtir, compartilhar, isso me ajuda bastante. E caso tenha curiosidade com relação a uma avaliação mais detalhada dessas leituras, dê um pulinho lá no Instagram, porque leio. Lá eu coloco as resenhas de todos os livros que eu leio, as avaliações. Em relação às leituras do mês de março, foi um mês em que eu fiz leituras de gêneros muito diferentes. Normalmente eu trago muitas fantasias, acho que é o que eu mais leio, mas eu também gosto de outros gêneros e vocês vão ver que as leituras que eu trouxe, elas são todas de gêneros diferentes. E eu achei isso bem bacana, porque a gente encontra leituras incríveis também, fora às vezes da zona de conforto da gente. Então, sem falar muito mais, bora a essas indicações. O primeiro livro é A Trança, da Letícia Colombani, publicado pela Intrínseca. Essa é uma publicação de 2021 e numa edição que já veio bem caprichada, então já com um indício de que seria uma ótima leitura. Um livro curtinho, fluido, ele tem 200 páginas. E é uma história contemporânea. Aqui nós temos 3 mulheres, cada uma mais distante da outra, uma na Índia, uma na Itália, a outra no Canadá. E nós somos apresentados as histórias dessas mulheres. Então são lutas diárias de mulheres ao redor do mundo. Nós temos então uma mulher que vive na Índia, uma Índia que, apesar de ter abolido as castas, ainda vivencia isso, principalmente nas cidades mais ao interior, nas comunidades mais de interior. Então nós temos uma mulher de uma casta, ela é uma Dalit, né? Então ela pertence a uma casta das piores, ela recolhe fezes com as próprias mãos das casas de outros indianos, de outras famílias indianas. E ela sonha com uma vida melhor para a filha dela. Ela não quer que a filha reproduza uma vida que ela recebeu da mãe, que recebeu da avó e por aí vai. E ela sonha então simplesmente que a filha possa estudar. A outra mulher é a Giulia, ela é uma jovem, na verdade, que mora na Itália e ela, da família, é a única filha que se interessa pelo negócio que sustenta a sua família desde o seu avô, bisavô. Eles trabalham com cabelos, né? Então fazem perucas, apliques, e ela trabalha então com o pai dela e é a única que se interessa por esse negócio. Talvez por conta de sua juventude, ela não é levada muito a sério pela família, né? Mas ela vai aí, por conta de uma doença do pai, ela vai ter de se virar e ter esse negócio que dá emprego para muitas mulheres, para muitas outras mulheres, porque é um trabalho delicado e exige mãos mais delicadas. E por conta disso, ela se preocupa muito em manter esse negócio. E a terceira mulher é a Sara. Ela é uma advogada de sucesso, trabalha num escritório de sucesso, está almejando o cargo mais alto dentro desse escritório. Tem filhos, mas ela é daquelas mulheres que entendeu que uma mulher de sucesso, entre aspas, deve manter completamente separada a sua vida familiar da sua vida profissional. Porque a gente sabe que a mulher, de um modo geral, ela é temida dependendo do emprego, né? Dependendo do ramo, porque as mulheres, elas têm filhos, elas têm que se preocupar com as doenças dos filhos, elas têm que se preocupar com a escola dos filhos, elas têm que se preocupar com seus companheiros quando adoecem. Então essas responsabilidades maternas ou essas responsabilidades femininas, elas podem representar um peso para uma profissional que quer se destacar por ser excelente no que faz e que não pode ter esses empecilhos para atrapalhar a sua carreira.
Então ela faz de tudo para deixar essas duas vidas separadas. A autora começa com uma definição que eu achei interessante, é a junção de 3 mechas de 3 fios entrelaçados. E aqui nós teremos então 3 mulheres completamente distantes, com seus problemas bastante específicos e que, por incrível que pareça, vão se entrelaçar de alguma maneira. Achei uma escrita poética, achei uma escrita dolorosa, principalmente da descrição da Smita, que é uma situação assim bem difícil de acreditar que ainda exista, né? Ela é obrigada a ser uma pessoa que deveria ser invisível numa sociedade e que vai abraçar uma profissão que ela não escolheu, né? Escolheram por ela, se é que a gente pode chamar isso de profissão. Eu achei a descrição da vida da Smita a pior de todas elas, mas todas as 3 mulheres têm os seus problemas, né? Mesmo a italiana, a Giulia, ela vai se tornar responsável pelo negócio da família e no primeiro momento desacreditada, e ela toma uma decisão que é muito interessante e que vai acabar então fazendo, é a decisão da Giulia que acaba entrelaçando acima de tudo essas 3 mulheres de alguma maneira. É uma história maravilhosa, uma história de empoderamento, né? Uma história que vai falar dos problemas femininos. Há uma luz no fim do túnel e que a gente pode sim se apoiar em outras mulheres, né? Eu acho que esse é o tônus também dessa história. O segundo livro é O Tatuador de Auschwitz, publicado pela editora Planeta, da autora Rita Morris. Esse é um romance histórico que vai se basear na vida de 2 judeus que estiveram em Auschwitz. Então, é uma história real de um tatuador, um judeu que foi escolhido para tatuar o número das pessoas que chegavam a Auschwitz e que acabou se apaixonando por uma dessas judias. Então é a história de amor no local mais improvável. Bom, por que essa história merece estar aqui? Primeiro porque ela é um relato de um dos piores acontecimentos da humanidade. Ela vem para reforçar que a gente não pode passar por esse erro de novo. Esse ódio sem sentido por grupos de pessoas, né? Esse ódio desmedido por outro ser humano. Mas a gente precisa revisitar essa história vez ou outra para que ela não se repita, né? Isso primeiro é importante deixar claro. Segundo, que é uma história de um herói, né? A meu ver, ele foi mais uma daquelas pessoas que tinha 2 decisões a tomar. Então, ele poderia se acomodar com uma situação e tentar passar ali o mais invisível possível para tentar se salvar, ou ele poderia tomar ações em prol dos outros judeus, porque como tatuador, ele é como se ele estivesse no nível mais alto do que os outros. E ele se aproveitou dessa posição justamente para estender a mão para tantas outras pessoas. Então, assim, ele foi mais uma dessas pessoas que ousou estender a mão para o próximo, mesmo numa situação terrível como era Auschwitz. Bom, é uma história maravilhosa. Eu fui atrás depois desses personagens, do que eles fizeram depois de Auschwitz, e gostei muito de saber. Encontrei também algumas referências de que talvez a cronologia dele tivesse problemas, mas é um relato que ele fez em 2000, se não me engano, e já haviam se passado 60 anos de toda essa história terrível. Então, por conta disso, imagino que essas lacunas na cronologia da história sejam de se esperar. Mas eu não pesquisei muito mais do que isso. O fato é que esse livro é um relato de uma parte da nossa história que precisa ser relembrada, que foi dolorosa e que não pode se repetir. Então achei um livro sensacional. Eu não tenho muito costume de ler histórias de terror, porque sou medrosa, assumo, mas resolvi. Houve todo um burburinho em cima de Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky, publicado pela pela Record, na verdade, e me propus fazer essa leitura numa leitura coletiva, junto com o do perfil Loucos por Leituras Conjuntas. Primeiro, a escrita do autor realmente é perfeita. O autor ele consegue levar essa história de uma forma muito interessante, não é cansativo de ler, de um modo geral, né? Nesse calhamaço todo, 700 páginas, eu não achei cansativo, a não ser o final. Eu achei que o autor começou a
prolongar demais a narrativa, porque as coisas começaram a se repetir. O que é essa história? É um menino que tem algumas deficiências cognitivas, né, bem pouquinhas, mas ele tem uma certa dificuldade de aprendizagem. O pai dele morreu há alguns anos e ele vai para uma cidade com a mãe, daquelas mães guerreiras, né? Ela faz de tudo em prol do filho. Esse menino, ele desaparece. Esse menino vai para uma cidade que tem uma floresta. Ele acaba sendo atraído para essa floresta e ele fica desaparecido por 6 dias. Nesses 6 dias, a mãe move céus e terras, né, para tentar encontrá-lo, mas no 6º dia ele reaparece. E ele começa a apresentar algumas coisas interessantes. Primeiro que ele perdeu aquela dificuldade cognitiva dele, né? Na verdade, ele começa a ficar bem inteligente. Ele tira logo de cara ele tira o primeiro total na prova, coisa que ele nunca tinha feito. E ele vem com uma missão. Essa mata, ela tem uma clareira e no meio dessa clareira tem uma única árvore e ele sabe que ele precisa construir uma casa naquela árvore antes do Natal. Ai, tá pesado. Isso se torna um objetivo fixo dele. E ele arregimenta alguns amigos para ajudá-lo nessa construção da casa na árvore. Bom, e a partir daí é difícil fazer muitos comentários sem dar spoiler. Só que o livro, ele é muito mais do que isso. Essa é a parte inicial da história. Daí em diante é difícil fazer muitos comentários porque a gente acaba realmente entregando a história. Então essa construção da casa na árvore, é lógico que ela é real, mas ela tem uma implicação muito maior do que a gente imagina. Bom, o fato é que esse menino diz que foi salvo por um amigo e esse amigo é que está presente o tempo inteiro ao lado dele e que vai trazer algumas melhorias para a condição de vida dele e da mãe. Isso tudo com o objetivo de tornar mais fácil a construção dessa casa na árvore. Grande parte dos personagens secundários que aparecem aqui, eles, apesar de serem secundários, eles aparecem ao longo de toda a história. Algumas dessas histórias são até dolorosas, algumas delas, assim, vão incomodar, né, em algumas situações, porque ele vai falar de alguns colegas de escola. É um menino que sofria muito bullying, né? Então, colegas de escola, professores, os policiais, alguns vizinhos. Então, são todos personagens que aparecem o tempo inteiro. Bom, eu fazia questão de ler esse livro pela manhã, porque ele começa da metade em diante, mais ou menos. As cenas começam a ficar bem gráficas e bem assustadoras, né? Então ela assusta mesmo. Bom, pelo menos pra mim, que não tô acostumada com esse gênero e que, admito, sou medrosa. Mas o autor consegue fechar essas pontas todas que ele vai criando e que ele tem um final que é aterrorizante. Então eu gostei muito, mesmo sendo uma história de terror, mesmo sendo um calhamaço. Eu acho que vale a tentativa, vale dar uma chance. O autor escreveu As Vantagens de Ser Invisível. Esse é o 2º livro do autor. Para quem gosta do gênero, para quem não gosta, eu acho que vale dar a chance. Muito bem escrito, uma trama muito bem desenvolvida e ele consegue ser assustador, ao menos para mim foi. Já falei de um romance contemporâneo, já falei de um romance histórico, já falei de história de terror, agora uma distopia. A Nuvem é o 2º livro da trilogia Sight. Aqui a gente tem um mundo perfeito em que tudo se resolveu, né? Mas evidentemente essa perfeição ela é ilusória porque nós estamos falando de seres humanos. A gente consegue estragar muitas coisas. Bom, para não falar muito da história de A Nuvem, porque ele é o 2º livro, então poderia acabar trazendo algum spoiler do livro anterior, basta dizer que a inteligência artificial, que é essa nuvem que controla esse mundo maravilhoso, ela está mais presente. É uma inteligência artificial que ficou bem diferente porque ela raciocina e ela começa a apresentar sentimentos, então isso é muito interessante. Aparece um personagem novo. Esse personagem novo, ele é importante para a trama, mas acredito que ele vai ser mais importante ainda para o 3º livro. A Citra e o Rohan do 1º livro estão melhores ainda nesse 2º livro. A Citra continua sendo aquela personagem que aprende a cada dia mais, se interessa por tudo que tem a ver com a Ceifa, que são esses personagens que vão tirar... Porque esse mundo perfeito, as pessoas pararam de morrer. Mas alguém tem que morrer, porque senão a vida fica insustentável. A Ceifa foi criada para
aleatoriamente, ou deveria ser aleatoriamente, tirar algumas vidas. A Citra faz parte dessa ceifa. O Roa, ele é um personagem ótimo, assim, ele é um azarado de marca maior. Ele de novo vai se envolver aí com histórias bem violentas, mas é um personagem maravilhoso e tem um final que agora eu entendi porque todo mundo falava que o final de A Nuvem fazia a gente querer ler o Timbre na sequência. Felizmente eu já começo a ler semana que vem o Timbre e estou com altas expectativas. Muita gente diz que o Timbre não é tão bom assim ou não foi uma conclusão tão satisfatória, mas eu estou com boas expectativas. Então A Nuvem foi o segundo livro da trilogia e que realmente eu gostei, ele manteve e acrescentou alguns tons a mais para a narrativa que eu achei que ficaram muito bons. Da distopia, vamos para fantasia, mas também o segundo livro de uma trilogia, a trilogia das Crônicas da Quase Noite. O segundo livro é God's Grave. Bom, aqui a gente tem a história da Mia Corveri. A Mia teve os seus pais assassinados pelo governo desse local e ela quer vingança. No primeiro livro a gente vê a Mia buscando se tornar uma lâmina, que é uma assassina treinada, porque ela quer realmente vingar os seus pais. E aqui no segundo livro a gente vê a Mia, então, já uma assassina, né, com todas as ferramentas que ela pode ter, mas ainda buscando uma forma de chegar até os assassinos dos pais. E na primeira parte a gente fica... Eu demorei um pouquinho a entender qual que era o objetivo dela, mas depois que ela deixa claro o que ela pretende com esse novo caminho que ela percorre, fica bem interessante. A trama política continua sendo um ponto muito interessante dessa história. A gente vê alguns personagens que a gente imaginava que eram diametralmente opostos, não necessariamente o sejam. Então, há alguns conflitos aí que não existiam, eram um subterfúgio para enganar, inclusive a própria Mia. Nós temos um personagem que aparece nessa história. Esse personagem ele vem com uma missão que a gente começa a entender melhor quem que é a Mia, quais são esses poderes dela. Ela é uma sombria, ela consegue conjurar sombras. E a gente vai entendendo devagarzinho o significado disso até chegar no final, em que a gente finalmente entende qual que é esse poder sombrio dela e qual que é a missão dela. Estou muito empolgada com Dark Dawn, já comecei a leitura do terceiro livro. O Jay Christopher com certeza vai conseguir me entregar aí uma história redondinha, bem amarrada, então estou com altas expectativas para Dark Dawn. Mas a última história, Recursão, do Blake Crouch, publicado pela editora Intrínseca. Esse aqui é o livro que eu recebi na caixa do Intrínsecos, né, do clube de assinatura, e é uma ficção científica. Eu já li o livro anterior dele, Matéria Escura, em que ele vai falar sobre mundos em que decisões que nós deixamos de tomar são tomadas e então nós temos percursos diferentes para cada decisão diferente que a gente toma na vida. O livro é excelente, a trama é muito boa, mas o final não me agradou. Mas estava com altas expectativas para a Recursão. Aqui a gente tem uma história que vai falar de viagem no tempo e que vai falar de memória. Ele vai discutir o que é memória, o que é passado. E interessante como é que ele vai trazer essa questão de que o presente ele não existe, porque ele já se tornou passado. Nós temos uma pesquisadora que a mãe dela tem Alzheimer e o que ela quer é de alguma forma preservar a memória da mãe. Então ela vai desenvolver um equipamento que deveria permitir essa captura dessas memórias para que a pessoa não as perdesse. O que ela acaba construindo é uma máquina que volta no tempo em alguma memória escolhida, pré-estabelecida. Imagine o que poderia acontecer no mundo em que as pessoas podem voltar no tempo e tomar decisões diferentes. Ou, pior ainda, elas sabem o que aquela primeira linha temporal, para onde essa primeira linha temporal levou, e ela vai tomar uma decisão diferente e vai criar uma nova linha temporal. Todas as explicações são muito críveis, são muito plausíveis. A discussão sobre o que é memória, sobre o que é passado, sobre as decisões que nós tomamos, sobre a possibilidade dessa mudança, o que isso pode acarretar. Porque a gente sempre fala assim, putz, se eu tivesse virado à direita ao invés de virar à esquerda,
Às vezes a gente acha que uma pequena decisão pode ter um impacto pequeno, mas esse impacto ele não é sobre apenas a minha vida, né? Virar à direita vai mudar a vida de tudo que aconteceu quando eu virei à esquerda. Não só comigo, mas com todas as pessoas envolvidas por aquela tomada de decisão. Então essa discussão ela se torna muito interessante. E eu posso afirmar que eu gostei muito mais de Recursão do que de Matéria Escura. Porque aqui o autor conseguiu resolver a situação que ele me apresentou. Ela se tornou uma coisa que eu não via a possibilidade dele. Eu já estava com medo porque ele criou tantas alternativas que eu fiquei com medo dele não conseguir fechar, mas ele conseguiu fechar de uma forma primorosa. Então eu gostei muito. Foi um livro, assim, 5 estrelas favoritado, sem dúvida. Mais uma boa surpresa da caixa do Intrínsecos. Infelizmente eu não pude continuar com a assinatura, mas se você tem a oportunidade e gosta dessa diversidade de histórias, eu acho que é uma caixa que vale muito a pena conhecer. Essas foram as leituras, espero que vocês tenham gostado das minhas histórias favoritas, né? Foram as histórias que mais me divertiram. Até gostaria de apresentar algumas outras. Eu li também Cordialmente Cruel, uma história de mistério, uma história de suspense jovem e que eu gostei bastante. E já li o segundo livro, que é Escada Furtiva, também gostei muito, uma trilogia. A gente tem aí muita referência a Sherlock Holmes, aos personagens da Agatha Christie, então gostei muito. Também li Um Estranho Sonhador, gostei bastante, é uma fantasia maravilhosa, gosto muito da escrita da Laini Taylor, então acho que é uma história também que poderia estar aqui. Li o terceiro livro de A Escola do Bem e do Mal, gostei mais do terceiro do que o segundo. Li também A Grande Solidão, que é um romance contemporâneo também, assim, fantástico. Foi o primeiro livro da autora que eu li. Gostei muito. Então, de uma forma geral, foram ótimas leituras que eu fiz, mas resolvi escolher esses 6 livros para apresentar para vocês. Se vocês tiverem interesse, vou deixar o link de compra da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você utilizar esse link para comprar esse livro ou para comprar qualquer coisa, isso me ajuda bastante. As minhas redes sociais também ficam todas aqui na caixa de descrição, mas o que eu uso bastante é o Instagram. E também dizer que sim, estou recebendo algumas ideias de vídeos que eu estou adorando, então elas com certeza serão os próximos vídeos desse mês. De modo geral, vem conversar comigo, me diz se gostou dessas histórias, se você já leu, se tem interesse, se tem alguma indicação de livro semelhante a isso que a essas histórias que eu mostrei. De qualquer maneira, muito obrigada se você chegou até o final e até semana que vem. Abraços!